E aí, tudo bem? Eu tô aqui para gravar mais um vídeo falando a palavra do Senhor, trazendo uma reflexão breve e rápida para o seu dia que vai ser de grande bênção. Quero ler com você aqui João 11, que diz assim: Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá. Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas, que anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando de um simples sono. Então ele lhes disse claramente: Lázaro morreu. Eu quero pensar com vocês sobre o amor de Jesus. E o amor de Jesus, ele é muito mais complexo do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Nós estamos tão acostumados, de repente, em ouvir a frase: Jesus te ama. Ou então até mesmo com algumas ideologias erradas que se passam para nós sobre o amor de Cristo, onde se você aceitar Jesus, tudo vai dar certo, tudo na sua vida você vai conseguir fazer tudo aquilo que você quer. Mas o Senhor, ele vem apresentar pra gente um amor diferente. Lendo o verso 4, vai dizer assim, que Jesus disse para o mensageiro: essa doença não acabará em morte, mas será para a glória de Deus. Só que no verso 14, Jesus vai falar aos seus discípulos: Lázaro morreu. Mas que amor é esse tão complexo que nós não conseguimos entender? Que amor é esse que aparentemente mentiu, só que ele não mentiu, né? A gente vai ver que depois o Lázaro vai ressuscitar. Mas que amor é esse que promete uma coisa e de repente você vê outra? Que amor é esse? Só que o Senhor, ele tem um plano, um projeto e um propósito para todas as coisas. Lendo em Mateus 15, do 24 ao 28, vai falar sobre uma mulher cananeia que estava com a sua filha extremamente endemoniada. Ela vai até Jesus, se põe de joelhos e fala: Mestre e tal, me ajuda. E aí o Senhor, ele vai dizer: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. E manda ela embora. E aí Jesus fala assim: não é certo tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quem eram os filhos? Era Israel. E quem eram os cachorrinhos? Eram os outros povos. Jesus estava basicamente chamando ela de cachorrinha. Só que diante de tudo isso, ela não voltou atrás. No verso 27, 28 vai dizer assim: disse ela: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Então a gente olha e vê que Cristo, ele ama sim. Só que Cristo, ele está disposto a ver até onde você vai. O Senhor Jesus, ele já ia dar um milagre para ela de qualquer jeito, mas aquilo era para quê? Para testar a fé dela. Seria muito simples se Jesus chegasse até ela já falando: sua filha vai ser curada e vai dar tudo certo. A mulher não ia precisar de fé nenhuma, mas a mulher teve fé para, mesmo diante das adversidades, das circunstâncias, crer em Jesus. E a mesma coisa acontece com Marta e Maria. Vai acontecer tudo diferente do que aquilo que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito: não é para a morte. Só que logo em seguida a gente vai ver que Lázaro morreu. Então, que Jesus é esse? Ele não nos ama como diz que ama, na verdade ele ama sim, só que ele quer testar a sua fé, ele quer pôr em prova, para que você descubra um novo nível nele, para que você descubra novas coisas nele. Olha o que ele vai dizer em Mateus 7,11: Se vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o que pedires. O Senhor, ele está falando aqui sobre a provisão. Ele vai falar sobre um Deus
que ele guarda os seus filhos e que ele abençoa os seus filhos. Ele está dizendo, se você que é mau, se você é um pai mau, que é cheio de pecado, se você é um homem que é mau, mesmo assim deseja dar boas coisas para os vossos filhos, deseja dar, não quer que ele passe fome, não quer que ele fique triste, gosta de dar presente, quem dirá eu que sou perfeito, que sou pai? Só que vai dizer também na Bíblia que o pai é quem ama, corrige o seu filho. E o Senhor, ele vai dizer isso, que ele é o pai que ama e que ele corrige o seu filho. E nós vemos falando, poxa Senhor, mas eu nem fiz nada de errado. Mas é como um pai que leva o seu filho para dar-lhe a vacina e de repente a criança pequena fala, meu pai quer me maltratar, ele tá me machucando, ele tá deixando pessoas irem furar meu braço, isso dói, tá? E de repente ele olha e fala, nossa, que pai malvado, parece que ele não me ama, ele me leva até aquele lugar. Mas mal sabe a criança que o Senhor, ele está permitindo que... mal sabe a criança que seu pai está permitindo que ele sofra aquela pequena dor momentânea, que é uma furada, e no máximo a criança, se for mais dramático, vai ficar um dia inteiro quase com o braço parado, mas no outro dia já acorda pulando, já acorda brincando. Porque para lá na frente não acontecer um problema pior, porque de repente uma furadinha de hoje pode evitar grandes doenças que acarretariam em grandes problemas lá na frente. E o Senhor está fazendo isso hoje com você. A gente olha e fala, poxa Senhor, o Senhor fala que o que pedir o Senhor vai nos dar, que só temos fé. Só que Senhor, eu tenho tido fé e nada tem acontecido. Mas o Senhor está permitindo essa situação. O Senhor está permitindo que isso aconteça para poder te tratar agora, para lá na frente você não ter que sofrer. É apenas o tratamento do Senhor. É um tratamento para aumentar a sua fé, assim como o da mulher cananeia. Para aumentar a sua fé, assim como da mulher cananeia. E aí, quero pensar com você sobre o amor de Cristo, que vai contrariar toda e qualquer lógica. Os discípulos vão dizer, mestre, há pouco tempo tentaram te apedrejar, e o Senhor vai voltar para aquela região. E aí Jesus vira e diz para eles, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo, e quem anda de noite tropeça, pois não há luz. E aí Jesus vai e diz, Lázaro, meu amigo, apenas dorme. E eu quero falar desse amor que contraria a lógica. Se a gente for ver desde o começo, o Senhor está contrariando a lógica. Os discípulos estão dizendo, mestre, vai ser perigoso, vão tentar te apedrejar, vão tentar te matar. E Jesus não está nem aí. Jesus não perguntou nada para eles. E quantos de nós temos apresentado nossos problemas para o Senhor? Senhor, eu quero um milagre, mas para o Senhor acontecer um milagre vai ser perigoso, não vai dar certo. Senhor, para o milagre acontecer, não vai rolar na minha vida, não vai rolar na minha casa. Por quê? Porque, Senhor, para acontecer um milagre, eu preciso de uma grande mudança financeira. Senhor, minhas condições não estão condizentes com aquilo que o seu chamado diz. Ou então, de repente, você olha e fala, Senhor, eu até queria, mas não tenho pessoas do meu lado que me ajudem a buscar. Eu até queria, mas Senhor, as pessoas da minha casa não buscam como deveriam. Senhor, eu até queria, a gente vai apresentando grandes problemas, assim como os discípulos apresentaram. Mas o Senhor olha para eles e começa a falar outra coisa, ignora completamente a pergunta deles, na verdade, a observação, a reclamação deles. E o Senhor, ele no meio, o Senhor perguntou para eles como seria, se seria difícil, se teria perigos. Como hoje o Senhor não pergunta para você se vai ser difícil fazer um milagre, se vai ser difícil entrar na situação, ele apenas faz porque ele pode. E aí ele vai dizer que o dia tem 12 horas, e quem anda de dia não tropeça, e quem tropeça e quem anda de noite acaba tropeçando porque não há luz. Só que olha o que vai dizer, Apocalipse 22:5 vai dizer assim, não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz, de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aí, Salmo 139, 11 e 12 diz assim, de certo que as trevas não me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e as luz para ti são a mesma coisa. Eu gosto aqui a versão Almeida, só que na versão NVI vai dizer assim, verei que para ti nem mesmo as mais densas trevas, verei que para ti até mesmo as mais densas trevas são luz. O que o Senhor Jesus está dizendo? O dia tem 12 horas, só que aqui o salmista vai dizer que para Jesus não importa se é dia ou se é noite, porque é tudo a mesma coisa. Em Apocalipse vai dizer, tudo vai ser dia, porque o Senhor é a luz que ilumina. E o Senhor Jesus está falando, vocês acreditam
que o dia tem 12 horas, porque vocês têm que caminhar de dia para não tropeçar. Só que o Senhor, ele está dizendo, eu não estou preso ao tempo, eu não estou preso às suas circunstâncias. Você de repente está dizendo, Senhor, já passou o tempo, porque o tempo para mim precisava ser desse dia, o tempo precisava ser essas 12 horas. Só que o Senhor está falando para mim, não importa as horas, não importa o momento, porque eu sempre sou o dia. Ele está dizendo, eu sou o tempo, eu sou o momento que você precisa. De repente você olhou e falou, puxa, precisava que fosse ano passado, não aconteceu ano passado, então já passou o tempo, não vai dar mais certo. Aí você fala, não, precisava que fosse até o final desse mês, mas o mês já tá acabando, não vai dar certo, o tempo não vai dar. Só que o Senhor tá falando, eu não perguntei pra você. Ele falou, é só você caminhar de dia, é só você caminhar na luz, que não vai tropeçar. Só que ao invés de você ficar olhando pro relógio, falando, poxa, o dia já tá passando, anda perto de Jesus. Se Jesus é a luz, é só você andar junto com Ele. Se Jesus é aquele que ilumina, se diante de Jesus sempre é dia, então basta que você caminhe diante do Senhor. E esse é o complexo amor que contraria a lógica, que contraria as estruturas, que contraria o tempo, vai contrariar o ambiente. O ambiente de apedrejamento, não tem problema. O ambiente de noite, não tem problema, porque Ele é a luz. E aí vai continuar dizendo no verso 11, Jesus vai dizer assim, Lázaro, dorme, eu vou até lá para acordar. Ele vai dizer que os discípulos olham e falam, poxa, se ele está dormindo, espera que quando ele acordar vai dar tudo certo, vai melhorar. E é esse mais um amor que vai contrariar a lógica. A lógica diz o quê? Que Lázaro morreu, mas a lógica de Jesus diz o quê? Lázaro apenas dorme. Quando vem Jairo com a sua filha, vem Jairo pedir cura pela sua filha, vai dizer que o pessoal chega até Jairo, depois que o Senhor cura a mulher com fluxo de sangue, ele fala, não incomode mais o mestre, pois sua filha já dorme. E aí Jesus fala o que para Lázaro? Calma, Lázaro, ela apenas dorme. O Senhor está dizendo assim, para mim, despertar alguém do sono, como trazer alguém para a vida, é a mesma coisa. O Senhor está dizendo para mim, não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu problema, mas eu vou sempre ter uma solução para ele. Nunca vai ser difícil demais para mim. Isaías vai dizer que o fogo não te queimará e as águas não te afogarão. Mas o Senhor não disse como isso ia suceder. O Senhor vai para trabalhar para cada um de uma forma. E para Cristo e para Deus é sempre uma solução simples. As águas não afogaram o povo de Israel como? O Senhor usou a vida de Moisés, fez que as águas se abrissem. Com Jonas fez o quê? Fez que um grande peixe engolisse e as águas não lhe afogaram. Com os discípulos fez o quê? Fez que acalmasse a tempestade e eles não fossem afogados por aquela tempestade e o barco pudesse passar livre. Com Pedro, Jesus vai fazer o quê? Com Pedro, Jesus vai falar, vem, anda sobre as águas. E quando Pedro começa a olhar para o vento, começa a afundar, o Senhor pega ele. Veja que nunca disse que não ia te afundar, mas disse que não ia te afogar. E Jesus não deixou que afogasse Pedro, tira ele para fora. O Senhor, ele vai ter sempre uma solução. O que ele está dizendo é assim, as águas não vão te afundar. O que ele está dizendo é assim, ele não vai, eu só vou acordar ele do sono. De repente você olha e fala, Marta e Maria podiam olhar e falar, poxa, não dá, meu problema é muito grande. Pro outro era simples, porque o outro era cegueira, né? Pro outro era simples, porque o outro ele era um paralítico. Então era só curar as pernas dele. Mas no meu caso, não, o Senhor só está dizendo, para mim é a mesma coisa. Tanto fazer um morto ressuscitar, como acordar uma pessoa é a mesma coisa. Não existe problema grande, não existe problema pequeno. Se necessário for, eu acalmo as águas. Mas se necessário for, eu abro o mar. Se necessário for, eu faço um peixe engolir. Se necessário for, eu faço você andar sobre as águas. Para o Senhor é a mesma coisa, tanto acordar uma criança, como ressuscitar um morto. E o Senhor, ele está dizendo isso, porque esse é o amor que contraria a lógica. Esse é o amor que vai contrariar tudo. E nós vemos que depois o Senhor Jesus, ele vai diante do sepulcro, e ele fala, pai, eu te agradeço porque sempre me vê e tá me vendo agora. E aí ele fala, Lázaro, vem pra fora, e Lázaro ressuscita. Porque para Jesus é simples e fácil. Somente entenda que esse amor, ele não te abandonou. Por mais que de repente ele fala pra você, não vai morrer, acabou morrendo, você fala, poxa, Jesus, o Senhor mentiu. Não, ele está te tratando. E aí por mais que você olhe e fala, mas não tem mais solução, a lógica diz totalmente o contrário, mas Jesus nunca perguntou se vai ser difícil. Ele nunca perguntou se vai dar tempo. E ele nunca perguntou se ele tem poder para isso, porque ele tem. Então simplesmente descanse e confie no amor do Senhor, que vai contrariar a lógica, o amor complexo de Cristo, que vai te trazer, de repente, você pode até chorar agora, mas amanhã você estará sorrindo e tendo de volta aquilo que morreu. E por mais que possa ter morrido, mas morto não vai ficar. Se for de Deus, se necessário for, ele faz ressuscitar. Amém? Quero terminar aqui essa reflexão. Fica com Deus, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.